Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Calumbi, um encontro com a história do Senhor do Bonfim e do sertão baiano. Eu sou Adriana Santana. E eu sou Caroline Agnes. Nós somos duas bonfinenses interessadas em preservar e disseminar a memória do nosso município. E juntas, iniciaremos essa aventura no mundo dos podcasts, tentando tornar a história palatável para os seus ouvidos. Vamos começar então apresentando nossas trajetórias pessoais e falando um pouco sobre a proposta do programa e o que nos trouxe até aqui. Começamos com você, Caroline. Eu sou licenciada em História pela Faculdade Cenecista de Senhor do Bonfim, Bahia, com pós-graduação em Metodologia do Ensino de História e Geografia pelo Ninter. Estou especialista em Educação Ambiental Interdisciplinar pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. Eu atuo na área educacional na rede privada na cidade de Senhor do Bonfim, com ensino de História para turmas de Ensino Fundamental 2 e Médio. Nasci em Bonfim e resido aqui. Tenho um profundo orgulho de ser bonfinense e poder contribuir de certa forma com a formação dos nossos pequenos cidadãos, ou seja, as gerações futuras da nossa cidade. Agora é tua vez, mulher. Eu sou produtora cultural, graduada pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e também sou mestre em Cultura e Sociedade, formada pela mesma universidade, a UFBA. Atualmente eu trabalho com a execução de políticas públicas na Fundação Gregório de Matos, que é um órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Salvador. Eu resido em Salvador, então, há quase 12 anos, mas volta e meia eu me dedico a projetos profissionais e acadêmicos direcionados a Bonfim, porque a verdade é que eu saí de Bonfim, mas Bonfim não saiu de mim, O podcast Calumbi, ele surge para mim como uma nova fonte de conexão com a minha história, com a minha cidade, e também é um modo de exercitar minhas experiências com comunicação que eu tenho deixado de lado nos últimos anos. Mas vamos lá, Caroline, conta pra gente o que o podcast Calumbi representa para você. Então, o podcast Calumbi, ele representa o desejo de continuarmos contando a história da nossa cidade para o povo bonfinense, bem como para outros que venham a se interessar. Hoje nós temos vários meios de comunicação e este nos proporciona de forma leve, interativa, disseminar o conhecimento sobre nossas origens, educação e cultura. Pois é, eu e Caroline, a gente se conheceu no ensino médio, Já faz 14 anos, eu acho, no Colégio Modelo, saudades do Colégio Modelo. E eu acho que a gente sempre teve em comum essa curiosidade em investigar novos assuntos e novas possibilidades. Nós tomamos caminhos diferentes, mas acaba que nossos caminhos profissionais se cruzam, Acho que as áreas de história e de produção cultural, de comunicação, estão muito ligadas. Então a gente sempre conversa muito sobre esses temas. E aí, desde o início de 2020, a gente vem gestando uma ideia de criar um podcast sobre a história de Bonfim. O objetivo era suprir uma ausência sobre esses conteúdos nos currículos escolares e nas mídias locais. E foi aí no meio da pandemia, no meio da quarentena imposta pelo coronavírus, que a gente encontrou a oportunidade para tirar esse projeto do papel e levar ele para outros ouvidos curiosos. Na hora de escolher o nome do podcast, que é sempre uma tarefa muito difícil, a gente optou por um termo que representa tudo que existe de mais particular na nossa cidade. O forró, a cultura popular, a cultura agrícola e as referências indígenas. Porque se você não sabe, Calumbi é o termo que a gente usa na região para nomear uma banda de pífano, que é um tipo de conjunto instrumental da música popular brasileira. Isso mesmo. De acordo com o pesquisador Hélio Freitas, provavelmente chamamos essas bandas de calumbis porque muitas dessas bandas são oriundas do pé de serra, região onde havia muitos pés de calumbis, um tipo de plantação comum na Caatinga. Para quem não sabe, o pífano é um instrumento semelhante à flauta, feito de bambu, com 7 orifícios, um para soprar e 6 para dedilhar.
às vezes também são feitos de cano de PVC ou de canos de metal. O pesquisador Daniel Magalhães, pós-graduado pela Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, indica que o pífano chegou ao Brasil provavelmente pelas mãos dos jesuítas e militares portugueses, sendo em seguida introduzido aos índios. Apesar de ser uma criação europeia, ele foi adaptado no Brasil pelos povos indígenas e pelas populações miscigenadas. Pois bem, as bandas de pífanos, ou calumbis, já tiveram muito destaque nos festejos juninos em Bonfim, principalmente com bandas formadas em localidades da zona rural. Infelizmente, suas aparições têm diminuído consideravelmente nos últimos anos. Também o número de bandas que existem na região tem diminuído ao longo dos anos, o que nos alerta para a necessidade da preservação dessa manifestação popular. Então, escolhemos o nome Calumbi para o nosso podcast para reforçar o seguinte lembrete: nós precisamos preservar a nossa cultura e o primeiro passo para isso é o conhecimento, porque só conhecendo a nossa história é que a gente vai dar valor para ela. Passadas as apresentações, nós chegamos ao tema do nosso primeiro episódio do Calumbi. A gente fez o dever de casa e nada mais justo do que começar falando sobre as origens de Bonfim. Tudo começou na Missão do Saí, nós passamos para o Arraiá de Senhor do Bonfim da Tapera, Vila Nova da Rainha, e só então nos emancipamos enquanto cidade. Nesse episódio, nós relembramos a formação desse município que se localiza na região norte do estado da Bahia, a 374 quilômetros de Salvador. Caroline, me conta um pouco do que tu pesquisou sobre as nossas origens. A história de Senhor do Bonfim é marcada por um aldeamento. Se tratava da missão de Nossa Senhora das Neves do Saí, fundada por padres franciscanos em 1697. Antes, é claro, que já viviam aqui povos indígenas, em especial os cariris e os paiaiás. Mas somente em 1697, essa região foi organizada do ponto de vista administrativo. É importante ressaltar que há divergências em relação às etnias que chegaram primeiro na região. Durante muitos anos, historiadores defenderam a tese de que os pataxós eram os primeiros povos originários. Hoje, pesquisadoras mais contemporâneas, como Maria Glória da Paz, questionam essa tese, dando indícios de que os cariris e os paiaiás foram os primeiros a povoar a região. Através da memória oral, os atuais moradores de Missão resgatam sua descendência indígena, mas as controvérsias acerca da origem dos habitantes acabam deixando dúvidas quanto ao pertencimento étnico. Por exemplo, existem relatos documentais de que pataxós habitavam a região de Jaguarari e, cansados da exploração, eles se entregaram às missões. Segundo essas fontes, vários bandos de pataxós conseguiram chegar à Missão do Saí, detendo-se nos sopés das serras, onde estabeleceram seu aldeamento e por aí ficaram. Então percebemos que, por mais que os pataxós não tenham sido os primeiros a habitar nossa região, em determinado momento eles passaram a viver aqui e conviver com outras nações, principalmente os cariris e os paiaiás. Pois bem, ao chegar na Missão do Saí, o objetivo dos padres franciscanos era retomar o projeto colonizador português, por meio do trabalho missionário que submeteria o índio a uma nova ordem de interesses políticos, econômicos e sociais. Uma vez que eles estivessem convertidos, seria mais fácil dominar suas terras e minérios. Então, Adriana, é importante lembrar que as missões franciscanas recebiam um extraordinário auxílio da poderosa família Dias Dávila,
que tinham interesses nessas explorações. Para entender esse ponto, é preciso retomar a história geral do Brasil, com recorte temporal do século XVIII, ciclo do ouro no Brasil. Nessa época, Garcias Dávila foi nomeado feitor e almoxarife da cidade de Salvador e almoxarife da alfândega, recebendo a missão de encontrar ouro, prata e outros metais que se achassem na região do Rio São Francisco até as serras de Jacobina. Foram as expedições em busca de riquezas minerais, em busca da captura ou do extermínio de escravos indígenas ou negros africanos que deram origem às vilas e posteriormente às cidades do interior. Dito isto, ficava evidente que a prática da catequese, a criação de missões e de freguesias estavam interligadas e não eram questões de cunho meramente religioso. Importavam em posses de terra e em vantagens econômicas. Voltando para a missão do Saí, é preciso lembrar que nem sempre esse aldeamento pertenceu à região que hoje conhecemos como Senhor do Bonfim. A história não é linear e pode parecer muito confusa, mas nós vamos tentar ser didáticas. Vamos lá. Primeira coisa que é preciso dizer, toda a nossa região, que engloba localidades como Senhor do Bonfim, Jacobina e Campo Formoso, eram chamadas de as Jacobinas. Era tudo Jacobinas. Não havia uma distinção entre essas localidades como conhecemos hoje. Certo. Então, quem liderava a região nessa época era a Freguesia Velha de Santo Antônio da Jacobina, atual Campo Formoso. Sendo assim, a missão do Saí, quando foi criada pelos franciscanos, pertencia a essa freguesia. Mas aí, depois de ficar sabendo dos bons resultados da mineração de ouro na região que hoje conhecemos como Jacobina, a coroa portuguesa decidiu separar essa localidade de Campo Formoso. Jacobina passou a ser chamada então de Vila de Santo Antônio da Jacobina, e ela tinha como sede a missão do Saí. Isso ocorreu em 1722. Mas como a missão do Saí era distante das minas, a sede de Jacobina foi transferida em 1724 para a missão do Bom Jesus da Glória, outro aldeamento indígena fundado por franciscanos. Assim, em 1724, a missão do Saí continuou fazendo parte de Jacobina, mas agora não era mais sede da vila. Pode parecer estranho a gente trazer para a conversa um pouco da história de Jacobina e de Campo Formoso para esse episódio. Mas a verdade é que as nossas origens estão muito interligadas. Como vocês viram, a missão do Saí, que deu origem a Senhor do Bonfim, já foi administrada por 2 outros municípios. E a corrida do ouro em direção a Jacobina foi esse fato que acabou por ocupar cada vez mais esse território ao redor da missão do Saí, levando a uma povoação que em 1750 recebeu oficialmente o nome de Arraial de Senhor do Bonfim da Tapera. As riquezas minerais e a localização privilegiada do arraial atraíram grande número de tropeiros, aventureiros e peões vindo de outras partes da Bahia e do Nordeste, dificultando o controle e a ordem na localidade. Por conta desse crescimento desenfreado, o antigo arraial foi elevado à condição de vila. Nasceu assim a Vila Nova da Rainha no ano de 1799. Já em 28 de maio de 1885, a Vila Nova da Rainha foi elevada à categoria de cidade, passando a se chamar Senhor do Bonfim. Em resumo, a corrida em busca do ouro e o confronto com o indígena foram os elementos centrais para o surgimento da cidade de Senhor do Bonfim. Mas o pesquisador Paulo Machado aponta um terceiro elemento que influenciou nossas origens: o ciclo do gado. O contexto era o seguinte: o criatório de gado foi proibido no litoral porque a atividade prejudicava o plantio da cana-de-açúcar. Os portugueses introduziram então
essa atividade econômica nos sertões, vendo isso como uma oportunidade de tirar do abandono esses territórios. Desse jeito, o povoamento de Bonfim também acabou sendo influenciado por esse fato histórico. Nesse episódio, também não podemos deixar de falar, ainda que de forma breve, sobre a chegada dos afrodescendentes no nosso território. Por muito tempo, a historiografia oficial partiu do princípio de que apenas as regiões litorâneas do Brasil receberam africanos. Ideia que estudos contemporâneos já superaram. Muitos pesquisadores hoje desmistificam a suposta ausência de indivíduos negros no sertão baiano. A tese defendida é a de que os sertões foram povoados tanto por negros escravizados quanto por negros que fugiam da escravidão. A fuga para os sertões se dava porque tais regiões estavam fora do raio de atenção das autoridades. Nesses lugares, eles esperavam permanecer como anônimos e reconstruir uma vida voltada para a agricultura. Em Senhor do Bonfim, a história se deu assim, segundo contam relatos orais. Segundo conta a memória popular, por volta de 1800, início do século XIX, 3 mulheres negras chegaram a Bonfim no local onde hoje conhecemos como Tijuaçu. Elas eram escravas fugitivas de uma senzala no recôncavo baiano, que depois de uma longa e desgastante caminhada, chegaram à beira de um pequeno lago, onde pararam para descansar e por lá ficaram. Ao redor havia animais e terra fértil para plantar, lugar com condições ideais para a sobrevivência. 2 das 3 mulheres sumiram no esquecimento do tempo e só uma, popularmente chamada de Marinha Rodrigues, tornou-se parte da memória do povo de Tijuaçu. O povoamento dessa comunidade, hoje reconhecida como Território Quilombola pelo governo federal, se deu a partir da relação de Marinha com o índio local. Hoje, Tijuaçu conta com cerca de 5.000 habitantes que se orgulham em dizer que nunca foram escravos, mas sim descendentes de uma mulher forte que conquistou com coragem a sua liberdade. Atualmente, Bonfim conta com 15 comunidades reconhecidas como territórios remanescentes de quilombos. Entre elas, o Tijuaçu, o Cariacá, o Cazumba, a Passagem Velha e o Alto da Maravilha. Esse último que é um bairro muito populoso da cidade, que é reconhecido como quilombo urbano. E para render o assunto, aqui no podcast Calumbi, nós vamos sempre indicar algum conteúdo relacionado ao tema da semana. Pode ser um livro, uma matéria, um disco, um perfil nas redes sociais, qualquer coisa que tenha relação com o que abordamos anteriormente. Então, para render o assunto, o que tu indica para os nossos ouvintes, Caroline? Eu vou indicar o artesanato de cipó, que é feito por um pequeno grupo de descendentes de indígenas no local afastado, denominado Aldeinha, Missão do Saí, que hoje conta com uma população de aproximadamente 3.000 pessoas, 2 escolas, municipal e estadual, e uma creche municipal. Seus habitantes sobrevivem de pequenas culturas de subsistência e de prestação de pequenos serviços, pois suas terras foram transformadas no passado em latifúndios. Vou indicar também 2 referências que usamos para compor esse episódio. O livro Cartilha Histórica sobre as Origens de Senhor do Bonfim, de Paulo Machado, e o livro Missões Franciscanas no Brasil, de 1500 a 1975, de Frei Venâncio Willeck. Acredito que fala assim, certo? Eu também quero indicar 2 referências que a gente usou para compor esse episódio. Uma delas é a dissertação de Paulo Odilon, defendida no Programa Multidisciplinar em Estudos Étnicos e Africanos da UFBA, com o título Ser Quilombola no Sertão,
Tijuaçu, lutas e resistências no processo de construção identitária. Quero indicar também o artigo Comunidade Quilombola de Tijuaçu, Memória, Identidade e Visibilidade. Esse artigo que é da professora Carmélia Miranda. Por fim, para deixar também uma referência mais lúdica, eu gostaria de indicar a música Redoma, produzida pelo grupo Baiana System, em parceria com o Samba de Lata de Tijuaçu. A música Redoma faz parte do disco O Futuro Não Demora, lançado pela Baiana em 2019. O trabalho deles é lindo, essa música em parceria com a Baiana System é maravilhosa e acho que merece ser disseminada. Então nós ficamos por aqui. Tchau, até logo. Até já. Tchau, tchau.